tabaco está presente na história da sociedade pelo menos desde o século XV, tendo sido, ao longo do tempo, consumido de muitas formas diferentes. Acredita-se que o tabaco seja uma planta originária dos Andes bolivianos, onde já era utilizado por tribos indígenas. Aliás, provavelmente foi por meio das migrações indígenas que a planta chegou ao Brasil e aos Estados Unidos. O tabaco tinha um caráter sagrado e era utilizado em rituais ou para fins medicinais. Embora a origem do uso do tabaco na cultura indígena americana seja incerta, o tabaco claramente desempenhou um papel muito mais cerimonial, muito mais estruturado do que viria a desempenhar na Europa e no mundo moderno. Juntamente com vários outros alucinógenos e narcóticos, um tabaco forte, escuro, com alto teor de nicotina e, consequentemente, com fortes efeitos psicoativos. Ele era um elemento essencial para a realização de rituais xamanísticos e cerimônias sociais. Geralmente era fumado, mas também era mastigado, bebido, tomado como rapé e até mesmo administrado como enema. O tabaco era visto pelos nativos americanos como um jeito de fornecer comunicação com o mundo sobrenatural por meio do xamã, para fins medicinais ou fins espirituais. Além dessas funções práticas, o tabaco também era frequentemente trocado como presente, ajudando a criar conexões sociais e a estabelecer hierarquias comunitárias. Apesar de as origens do uso do tabaco em todo o território americano se confundir com a própria história dos nativos americanos, o contato do povo europeu com a substância aconteceu bem mais tarde. Os europeus tiveram contato com a planta pela primeira vez apenas em 1492, quando Cristóvão Colombo chegou à América. Segundo historiadores, os europeus conheceram o hábito indígena de fumar e o levaram para a Europa. Desde então, o tabaco se espalhou por todo o mundo, sendo geralmente fumado na forma de cigarros, cachimbos e charutos. Nos dias de hoje, em torno de 1 bilhão de pessoas fumam o tabaco em suas mais variadas formas. A principal droga psicoativa encontrada no tabaco é a nicotina. Essa droga também é legalizada e também tem efeitos estimulantes que se assemelham aos efeitos da cafeína, mas diferentemente da cafeína. Essa droga é uma das substâncias mais viciantes do mundo e consumi-la pode ter consequências que podem levar à morte. Acredite ou não, a nicotina é realmente um veneno natural. Ela é um inseticida. Muitas plantas produzem produtos químicos que são tóxicos para os insetos, para evitar ataques. E o inseticida que o tabaco produz se chama nicotina. Uma curiosidade: desde os tempos coloniais, uma versão purificada, concentrada de nicotina foi realmente usada como inseticida pelos agricultores por vários anos, mas eles pararam de usar. Você sabe o motivo? Porque era muito tóxico para os seres humanos. Até hoje, existem inseticidas criados a partir da nicotina, mas são proibidos em muitos países por acabarem com as abelhas. De fato, os colhedores de tabaco frequentemente desenvolvem uma doença chamada doença da folha verde do tabaco, causada pela exposição à nicotina nas folhas de tabaco molhadas. 60 miligramas de nicotina. É isso que precisamos para matar um ser humano adulto. Não bastasse isso, essa droga psicoativa é extremamente viciante em doses baixas. Aliás, isso explicaria o enorme número de fumantes que existe no mundo todo. Aproximadamente 1/3 da população adulta no mundo fuma tabaco. Aproximadamente 80% deles começaram antes dos 18 anos de idade. O mesmo acontece com os ratos. Ratos que começaram a se auto-administrar nicotina antes da idade adulta costumam consumir muito mais nicotina do que aqueles que só começaram depois de adultos. Se a nicotina fosse consumida em uma bebida, o grande número de viciados em nicotina não seria um problema tão grande. Na verdade, seria parecido com a situação da cafeína. Embora bilhões de pessoas usem a droga e se tornem fisicamente dependentes, as consequências não seriam tão ruins. Porque embora a nicotina seja uma substância muito tóxica
em altas dosagens, na verdade ela não é tão prejudicial assim em doses mais baixas. Infelizmente, a fumaça do tabaco contém milhares de produtos químicos além da nicotina. E as consequências para a saúde ao inalar esses produtos químicos regularmente são desastrosas. Por exemplo, a fumaça do cigarro contém mais de 50 produtos químicos que causam câncer, incluindo solvente industrial benzeno, cádmio, que é usado na fabricação de baterias, formaldeído, que é usado para preservar cadáveres, até mesmo o elemento altamente radioativo polônio e o cromo. Ele também contém monóxido de carbono, cianeto de hidrogênio, amônia e dezenas de outros produtos químicos que são nocivos à saúde. A fumaça do cigarro também contém alcatrão, uma coleção de partículas sólidas que formam um resíduo marrom pegajoso nos dentes. O alcatrão também é cancerígeno. Obviamente, a inalação regular desses produtos químicos é muito ruim para a sua saúde. De fato, estima-se que as doenças relacionadas ao fumo matem mais de 5 milhões de pessoas todos os anos. São mais de 500 pessoas que morrem a cada hora e quase 10 pessoas a cada minuto. Estima-se que o tabagismo seja responsável por 80 a 90% das mortes por câncer de pulmão. E para todas as pessoas que morrem, existem aproximadamente 20 outros fumantes que sofrem de pelo menos uma doença grave associada ao tabagismo, como por exemplo doenças cardíacas e derrames. Não é de surpreender que os fumantes morram mais cedo que os não fumantes. Aliás, a expectativa de vida do fumante é em média 10 anos mais curta. Imagina, a expectativa de vida de quem nunca fumou chega a ser 10 anos maior do que a pessoa que fuma. É importante ressaltar que a maior parte dos fumantes não quer fumar, mas são viciados em nicotina. Entre 70% e 75% dos fumantes sempre dizem que gostariam de fumar. E em torno de 40% dos fumantes tentam realmente parar de fumar. Mas como qualquer fumante já pode ter te dito, parar de fumar não é tão fácil assim. Aliás, menos de 10% das tentativas de parar de fumar são bem-sucedidas. Essa taxa é comparável à taxa de abandono da heroína. Vou repetir. Se pensarmos nas taxas das pessoas que realmente conseguem abandonar o tabagismo, a nicotina é tão viciante quanto a heroína. Os efeitos comportamentais da nicotina são relativamente leves e são semelhantes aos da cafeína. Baixas doses de nicotina aumentam a excitação e podem realmente melhorar a concentração e melhorar o desempenho em tarefas que exigem atenção, mesmo em não fumantes. Mas a nicotina também pode levar a tensão, tontura. Na verdade, fumantes crônicos acabam se tornando tolerantes a muitos desses efeitos. E geralmente acabam achando que o tabagismo é relaxante, não é realmente excitante. E eles também apresentam sintomas de abstinência quando seus níveis de nicotina caem. Ficam irritados ou estressados e relatam dificuldade em se concentrar. Muitos cientistas realmente acreditam que talvez o efeito relaxante dos cigarros seja simplesmente o alívio dos sintomas negativos da abstinência. E como a cafeína e outras drogas psicoativas, a nicotina funciona ligando-se a receptores usados por uma substância química cerebral. Nesse caso, a substância química normal do cérebro que é conectada é o neurotransmissor acetilcolina. É o neurotransmissor que é usado para fazer nossos músculos se contraírem. Mas esse neurotransmissor também é importante em nossa vida mental. Ele também está associado à excitação, à vigilância, à atenção. E também desempenha um papel importante no ciclo de sono e vigília. A nicotina é um agonista de uma classe de receptores de acetilcolina. Lembre-se, um agonista é um produto químico que se liga a um receptor e o ativa fortemente. Bem, a nicotina ativa fortemente os receptores de acetilcolina. Os receptores que eles ativam receberam o nome de nicotina. E vários estudos já demonstraram que a maneira como a nicotina produz seus efeitos é a ligação a esses receptores nicotínicos de acetilcolina. Mas por que será que é tão viciante? Para responder essa pergunta, vamos precisar voltar a falar do circuito de recompensa do cérebro.
que você viu em episódios anteriores. Uma região muito importante no circuito de recompensa do cérebro é a área tegmental ventral, ou ATV. E os neurônios na ATV se comunicam usando o neurotransmissor dopamina, que costumamos chamar de molécula de dependência do cérebro. Mais dopamina está associada a mais desejo. Bom, adivinha só que tipos de receptores que esses neurônios de dopamina têm neles. Um tipo comum é o receptor nicotínico de acetilcolina, e os coloca em excesso, estimulando demais o circuito de recompensa, liberando quantidades enormes de dopamina. Outro motivo pelo qual o tabagismo é tão viciante é que é um método extremamente eficiente para fornecer nicotina ao cérebro. Fumar leva a nicotina muito rapidamente ao cérebro. Bastam 7 segundos após uma tragada para a nicotina atingir o cérebro. Essa ação rápida parece contribuir para a dependência química. Aliás, se a nicotina fosse realmente injetada ou até mesmo bebida, gastaria muito mais tempo para a substância chegar no cérebro. E você já sabia que o cigarro levava nicotina tão rapidamente ao cérebro? Você já teve problemas para parar de fumar? Deixa seu comentário, conta a sua história. Qual que é a próxima droga que você quer ver aqui no programa? Deixa nos comentários e até a próxima.